E aí, gente, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá? Continuando com a nossa aula de Química, hoje o tema vai ser colóides. Tá? O que são colóides? Beleza? Então, olha lá. Você que lembra aí da nossa introdução à Química, nós falamos ali sobre misturas, tá? Os dois tipos de misturas. Nós temos as misturas heterogêneas, tá? E as misturas homogêneas. Misturas heterogêneas, a gente simplificou que elas seriam aquelas que você consegue ver até, no mínimo, duas fases. Então, por exemplo, uma fase que seria aqui, ó, água e óleo. Eu tenho uma fase que o óleo fica e a fase que a água fica. Eu tenho um sistema heterogêneo. Quando eu vou para as homogêneas, ou então misturas perfeitas, misturas verdadeiras, são misturas em que eu só vejo uma fase. Aqui eu tenho água e sal, água e açúcar, água e álcool. Na hora que você faz a mistura, você não consegue distinguir o que tem lá dentro, tá? Você só vê uma fase. Só que é o seguinte, vamos completar isso? Misturas homogêneas ou heterogêneas não são diferenciadas, na verdade, só por visão, só por eu ver duas fases. Tá? Essa é só uma forma de simplificar, mas ela é também dividida por tamanho das partículas que compõem essa mistura. Então, por exemplo, olha lá, misturas que são heterogêneas, elas vão de 1 nanômetro, tá? Até mais de 1000 nanômetros. Beleza? As que estiverem abaixo de 1 nanômetro são misturas verdadeiras, ou seja, misturas homogêneas. Tá? Aqui, e o que está no meio disso? Ó, de 0 a 1 nanômetro e de 1000 nanômetros para cima, que são as misturas heterogêneas. No meio disso, eu tenho os colóides. Tá? Os colóides são misturas heterogêneas também, tá dentro aqui. São misturas heterogêneas, só que elas parecem ser misturas homogêneas. É o exemplo da maionese. Tá? É o exemplo do sangue. Você olha, você jura que é uma mistura homogênea, você não consegue distinguir duas fases, tá? Mas elas são misturas heterogêneas porque os seus compostos, eles não, de certa forma, não sedimentam, estão bem posicionados por conta da natureza dos compostos, das misturas, tá? Então, para você saber, você precisa separar eles para conseguir distinguir. Vamos voltar para o exemplo do sangue. O exemplo do sangue, se você colocar ele numa centrífuga, você vai separar ele em 3 porções, tá? Olha aqui, um tubinho de ensaio, eu vou conseguir separar ele numa centrífuga em 3 porções, em que eu vou ter aqui embaixo as hemácias que vão descer, eu vou ter aqui no meio as plaquetas e aqui em cima eu vou ter o soro, tá? Que é a parte mais líquida do sangue. Então, cuidado, colóides são misturas heterogêneas que parecem ser misturas homogêneas, tá? Mas são heterogêneas também. Então vamos definir. Colóides são misturas heterogêneas e que o disperso, estou sublinhando aqui que eu já vou explicar, tem entre 1 e 1000 nanômetros, tá? Tudo que estiver fora desse intervalo são misturas homogêneas ou heterogêneas. Aí eu quero fazer uma correção, tá? Colóides também são misturas heterogêneas, tá? Elas visualmente, elas parecem homogêneas. É aquela famosa cilada, tá? É aquela famosa armadilha. Ele fala, uma mistura homogênea, ele te mostra lá uma água com álcool. Aí, uma mistura homogênea também, te mostra o desenho de por exemplo, de uma maionese. Aí você vai jurar que é uma mistura homogênea, só que ela é heterogênea. Então vamos ver como que é. Aqui os termos vão mudar um pouquinho. Olha lá. Não é possível, não é passível de sedimentação nem de filtração, tá? Para separar elas, a gente vai ver no final, é preciso de medidas específicas para fazer isso. Então, por exemplo, lá em solução, a gente tem o soluto e o solvente. O soluto é que está em maior quantidade, tá? O solvente é o que vai ser misturado lá com o soluto. Então, olha lá, aqui em colóides a gente vai ter diferença. Eu tenho o soluto, a gente vai chamar ele de disperso. E a gente tem o solvente sendo chamado de dispersante. Tá? O colóide vai assumir a aparência do que tiver em maior quantidade. O que vai estar em maior quantidade sempre vai ser o dispersante. Tá? Aí é uma forma de a gente já identificar. O que tiver em maior quantidade é o dispersante. E a forma
que a textura que o colóide vai ter vai estar diretamente relacionado com a aparência do dispersante. Se o dispersante for líquido, ele vai ter uma aparência líquida. Se o dispersante for gasoso, ele vai ter uma aparência gasosa. Beleza? Então, olha lá. Exemplo, a colóide vem da palavra cola, justamente por conta da cola arábica, que ela também é um exemplo de a colóide. Aquela cola que aparece muitas vezes nos correios, tá? Outro exemplo, toda bebida que você pegar lá, aquelas de caixinha e falar agite antes de beber, ele é um colóide. Você tem que agitar para que você misture as partículas que estão dispersas ali, para você misturar o disperso dentro do dispersante, beleza? Daí um dos melhores exemplos, e que sempre que vai cair colóide ele é cobrado, é a própria maionese, tá? Mas é o seguinte, há duas coisas que podem aparecer na sua prova quando for falar de colóides, tá? São dois efeitos. Primeiro, o efeito Tyndall, tá? O efeito Tyndall ele ocorre quando a dispersão das partículas, tá? Das partículas coloidais, sendo possível visualizar a trajetória que faz a luz. Então, por exemplo, você tá lá, entra num quarto que está fechado há muito tempo, você abre a janela, tá? E aí sobe aquele poeirel todo, e você consegue ver o reflexo da luz entrando no quarto. Aquele efeito que você vê a trajetória da luz nas partículas suspensas é o efeito Tyndall. Um outro exemplo, se você pegar lá a água com leite, você jogar um pouquinho de leite na água, e aliás, o leite também é uma mistura coloidal, e você joga um laser nele, você consegue ver a trajetória do laser passando, a trajetória da luz. Esse é o efeito Tyndall, tá? Isso acontece na natureza, por exemplo, na fumaça, quando você vê a luz passando através dela. Sempre que falar de efeito Tyndall, lembra que é o efeito que você consegue observar a trajetória da luz dentro das partículas. Isso acontece em colóides. O outro efeito é o efeito browniano, o movimento browniano. O movimento browniano é um movimento aleatório de partículas em suspensão em um meio fluido. Isso significa o quê? Não existe um padrão de movimentação dessas partículas. Mais uma vez, o exemplo lá do todinho que você precisa agitar antes de tomar. Tá? Você não sabe aonde estão as partículas. Já tomaram o todinho ou suco sem agitar? Não parece que a hora que o gosto começa de um jeito e fica mais forte, fica mais fraco? Tá? Não existe um padrão de movimentação. Esse é o efeito browniano. E aí uma forma de você reduzir esse efeito é agitando lá o seu suco antes de tomar. E aí você mistura e garante que o disperso está bem difuso no dispersante. Tá? Esse é o efeito browniano. Um movimento aleatório dentro do meio fluido. Tá? Exemplos, como que pode aparecer isso na sua prova dos tipos de colóides. Lá, tipos de colóides. Eu vou ter o aerosol. O aerosol, exemplo de cara, a gente tem o desodorante. O que é o aerosol? O aerosol é uma mistura em que o gás é o dispersante. Lembra que eu falei que o dispersante é sempre quem vai aparecer em maior quantidade na mistura. O gás é o dispersante e o disperso pode ser um líquido, pode ser um sólido ou pode ser os dois. O desodorante, por exemplo, o desodorante aerosol, ele tem uma porção líquida, ele tem uma porção sólida e ele tem um gás. O gás vai ter um efeito aí só para projetar o líquido e o sólido para fora. Tá? Por isso que também você precisa agitar o seu desodorante antes de aplicar. Que aí sim você garante que o líquido e o sólido estão bem misturados, tá? E aí quando você usa o gás para propelir, para empurrar essa mistura para fora, certo? Vai ter o aerosol. Então, exemplo, o desodorante, a poeira, a fumaça e a neblina. Tá? A neblina, quando você vê lá, tá andando de carro e você vê aquela nuvenzinha bem de manhãzinha passando, basicamente é ar com partículas de água, tá no estado gasoso, tá? A umidade ali. O próximo, o sol. Tá? O sol ele vai ser uma mistura de líquido e sólido, sendo que o líquido ele vai ser o dispersante. Lembra? Dispersante é o que está em maior quantidade e é ele que vai dar o aspecto de sólido ou de líquido para a mistura. Então, se o líquido aqui é o principal, ele é o dispersante, esse sol vai ter uma aparência líquida. Misturado com sólido, eu tenho um exemplo lá da tinta e da pasta de dente. Ele vai ter uma aparência mais fluida, tá? Mas se você pegar e mexer e tudo mais, você não vai ter, vai perceber alguns grânulos e alguns pontos sólidos. E aí que vai te deixar em dúvida se ele é líquido
ou se ele é sólido, tá? Então ele não é líquido nem sólido, ele é um colóide do tipo Sol, tá? O próximo, o gel. O gel é o inverso do Sol, porque ele tem como dispersante um sólido, tá? E como disperso um líquido. Exemplo, a geleia e o queijo, tá? Eu tenho o sólido em maior quantidade dentro dessa mistura e ele que vai dar o aspecto mais rígido para essa mistura, beleza? Emulsão. A emulsão, eu tenho até um asterisco, eu vou deixar para explicar ela no finalzinho, porque tem uma a mais aí. Espuma. A espuma eu tenho líquido ou sólido, ou os dois ao mesmo tempo, tá? Como o meu dispersante, tá? E eu tenho o gás como o disperso. Exemplo, espuma de barbear. A espuma de barbear é um exemplo, é uma espuma, tá? O isopor é um exemplo, tá? O isopor ele é tão levezinho assim, porque ele tem lá uma parte sólida, tá? Mas eu insiro nele também, eu jogo nele um jato de ar quente para poder provocar essa dilatação. O isopor ele é muito poroso, tá? E por isso que ele também flutua. Ele tem dentro dele muitas bolinhas de ar, tá? Por isso que ele tem uma densidade tão pequena também, tá? E a emulsão? Tá? A emulsão, ele é a mistura de dois líquidos. Só que é o seguinte, os dois líquidos, eles possuem características diferentes. Por exemplo, um é polar e o outro é apolar, tá? Líquidos com características, por exemplo, de polaridade diferente, eles não se misturam. Lembra lá da membrana plasmática da célula? Tá? A emulsão vai ter essa função. Ele vai ter uma propriedade emulsificante. Ele vai ser aí anfifílico. O que é anfifílico? Uma característica anfifílica é que o emulsificante ele vai ter uma porção dele que vai ser polar, tá? Olha lá, aqui em cima é polar e aqui embaixo ele é apolar. O emulsificante vai ser o seguinte, ele vai pegar na mão da molécula que é polar, vai pegar na mão da outra molécula que é apolar e vai manter as duas juntas, tá? O emulsificante ele vai ter essa função. Olha lá, são misturas de substâncias com propriedades polares diferentes, polar e apolar, tá? O emulsificante ou surfactante, ele é anfifílico, como eu já disse. Quem mais que é anfifílico? O sabão é anfifílico, tá? Por isso que a gente usa ele para lavar, quando a nossa mão está suja de gordura, você passa na água, não tira, mas você passa um sabãozinho, sai com uma beleza. Por quê? Porque o sabão, porque o detergente, ele tem uma característica anfifílica. Uma parte dele se liga com a água, que é polar, a outra parte dele se liga com o óleo, com a gordura, que é apolar. E é por isso que a gordura sai com tanta facilidade depois que você passa sabão e coloca na água, beleza? Qual é o principal exemplo? Sempre, maionese. A maionese sempre é cobrada quando vai se falar de emulsificante. Nem que seja para contextualizar, a maionese aparece, tá? Outro exemplo, o sabão e o ovo. Lembra, para você fazer a maionese, você junta lá, tem várias receitas, mas você junta o óleo, você tem, por exemplo, o vinagre que coloca, tem outros vinagre, tem suco de limão, e você coloca o ovo para bater junto. O ovo vai ser o emulsificante. É ele que vai juntar a característica apolar do óleo com a característica polar do vinagre, por exemplo, tá? Nessa mistura para fazer a maionese, o ovo ele é o nosso emulsificante. Então, essas são as características dos compostos coloidais. Eles são misturas heterogêneas, mas que estão disfarçadas de misturas homogêneas, tá? Sempre, misturas homogêneas, as misturas verdadeiras, vão aquelas que vão estar abaixo, que as partículas têm menos de 1 nanômetro, tá? Tudo que estiver acima disso é heterogêneo. E o que estiver entre 1 nanômetro e 1000 nanômetros são colóides, beleza? Não caiam nessa. Sangue, maionese, geleia, queijo, mesmo que seja o parmesão e tudo mais, são colóides, são misturas heterogêneas, tá? Que enganam na hora que você olha lá e acha que ela é homogênea só porque você só consegue ver uma fase. Beleza? Então, até a próxima, gente.